Pouca gente sabe, mas por trás do brilho, dos gols e do sucesso de Endrick no Lyon, existe uma confissão que ninguém esperava ouvir. Uma frase curta, direta e pesada: eu errei com ele. Essas palavras não vieram de qualquer pessoa. Vieram de Xabi Alonso, um dos nomes mais respeitados do futebol mundial. O que levou um treinador desse nível a admitir um erro tão grande? O que realmente aconteceu nos bastidores antes da explosão de Endrick na Europa? Hoje, você vai descobrir toda a história, os momentos de tensão, as decisões que mudaram carreiras e o arrependimento que só veio quando já era tarde demais. Mas antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você não perde nenhuma história que o futebol tenta esconder. Agora, respira fundo, porque essa história vai muito além das 4 linhas. Existe um sentimento muito específico que circula hoje pelos corredores de Valdebebas. E ele não é de alegria, é de constrangimento. Sabe aquele erro que você sabe que cometeu, mas não quer admitir em voz alta? É exatamente assim que a diretoria do Real Madrid se sente toda vez que uma notificação de gol do Lyon aparece no celular. O caso Endrick deixou de ser uma estratégia de empréstimo e virou uma prova de erro de avaliação. Enquanto ele veste a camisa do Lyon e decide jogos na França, o Real Madrid lida com uma realidade dura. O homem que eles escolheram para liderar o projeto, Xabi Alonso, simplesmente não viu o que o mundo inteiro está vendo agora. Internamente, o debate não é mais se o Endrick é bom, mas sim porque ele foi tratado como a sexta opção de um ataque que muitas vezes sofria para marcar. O que mais incomoda a cúpula do Real Madrid é a narrativa da falta de maturidade. Xabi Alonso era categórico. Endrick precisava de tempo, precisava de casca, não estava pronto para o peso do Bernabéu. Mas o que estamos vendo na França desmentiu essa tese em tempo recorde. Longe da rigidez tática de Xabi, o Endrick explodiu. Ele não só ganhou minutos, ele ganhou o vestiário do Lyon. Ele mostra uma inteligência tática e um poder de decisão que não se ensina em treino. Ou você nasce com isso ou não nasce. A demissão de Xabi Alonso mudou o tabuleiro, mas deixou uma ferida aberta. O arrependimento que corre nos bastidores é silencioso, mas real. É o reconhecimento de que o clube poderia ter acelerado o processo em casa em vez de assistir ao seu maior diamante brilhar em outro jardim. Há relatos de que o próprio Xabi, ao acompanhar os jogos do Lyon, percebeu o timing que deixou escapar. O talento não espera o técnico estar pronto. O talento simplesmente acontece. Se você está acompanhando essa volta por cima do Endrick e quer entender como ele vai ser encaixado nesse novo Real Madrid do Arbeloa, já se inscreve aqui. Agora o foco muda para Álvaro Arbeloa. O novo técnico recebeu uma missão clara: não repetir o erro de avaliação do seu antecessor. Arbeloa sabe que o Endrick, que volta do Lyon, não é mais o garoto que saiu de Madrid sob desconfiança. Ele volta como realidade, como um jogador testado sob pressão e aprovado com louvor. O sucesso na França deu ao Endrick algo que Xabi Alonso nunca deu: o direito de competir de igual para igual. O Real Madrid aprendeu da forma mais difícil que planejar o futuro é fácil. O difícil é ter a coragem de bancar esse futuro no presente. O arrependimento de ontem virou o aprendizado de hoje. A pergunta agora não é mais se o Endrick tem lugar no time, mas quem vai ter que sair para o milagreiro jogar. Porque uma coisa é certa: depois do que ele está fazendo no Lyon, o banco de reservas de Madrid ficou pequeno demais para ele. Quando Xabi Alonso pronunciou aquelas palavras, não havia câmeras, não havia jornalistas, nem microfones escondidos. O ambiente era fechado, quase íntimo, composto apenas por membros próximos de sua comissão técnica e 2 pessoas da diretoria que já conheciam a história por inteiro. Ainda assim, o peso da frase parecia ecoar como se estivesse sendo dita diante de um estádio lotado. Eu errei com ele. Não foi um desabafo emocional. Não houve raiva, nem tentativa de justificar o passado. Foi uma constatação fria, madura e dolorosa. Um reconhecimento tardio de que, em um esporte onde decisões são tomadas em segundos e carreiras podem ser alteradas por detalhes invisíveis, ele havia tomado o caminho errado quando teve Endrick diante de si. Para entender o tamanho desse arrependimento, é preciso voltar no tempo. Muito antes dos gols decisivos no Lyon, muito antes das manchetes europeias, dos elogios da imprensa francesa e da comoção de torcedores que agora entoavam seu nome como se ele fosse um veterano do clube. É preciso voltar ao momento em que Endrick ainda era visto como promessa, talento bruto, joia em lapidação e, para alguns, um risco. Naquele período, Xabi Alonso vivia uma fase decisiva da sua jovem carreira como treinador. Após uma trajetória impecável como jogador,
Campeão por onde passou, ele buscava consolidar sua identidade à beira do campo. Inteligente, metódico, estudioso, Alonso acreditava profundamente em processos, timing e maturação. Para ele, talento sem o momento certo poderia se perder. Endrick surgiu exatamente nesse ponto de interseção entre genialidade e dúvida. O atacante brasileiro chegava cercado de expectativas quase irreais. Comparações precoces, pressão absurda e um holofote que poucos jovens suportariam. Nos treinos, chamava atenção não apenas pela força física incomum para a idade, mas pela leitura de jogo, pelo instinto raro de se posicionar onde a bola ainda não havia chegado. Era como se ele enxergasse o futebol meio segundo antes dos outros. Ainda assim, havia algo que incomodava Xabi Alonso. Não era a técnica, não era a finalização, não era nem mesmo a disciplina tática, algo que Endrick assimilava com velocidade surpreendente. O incômodo era invisível aos olhos comuns. Alonso não tinha certeza se aquele garoto estava pronto para o peso psicológico do protagonismo que inevitavelmente viria. E, no futebol europeu, errar o timing de um jovem pode significar destruí-lo. Foi assim que Alonso tomou a decisão que, anos depois, se transformaria em arrependimento. Optou por segurar Endrick. Reduziu seus minutos. Protegeu-o, ou pelo menos foi assim que interpretou na época. Internamente, defendia que ainda não era o momento, que o ambiente não estava ideal, que a pressão poderia ser excessiva. Outros treinadores talvez tivessem feito o mesmo. Outros talvez tivessem apostado sem medo. O problema é que Endrick não era outro. Com o passar dos meses, o jovem começou a sentir. Não reclamava publicamente. Não criava problemas no vestiário. Mas seu olhar mudava. A confiança, ainda presente, começava a dividir espaço com a frustração silenciosa de quem sente que pode entregar mais, mas não recebe a chance. Xabi Alonso via isso. E mesmo assim, manteve a decisão. O futebol, porém, não costuma esperar. Quando surgiu a oportunidade do Lyon, muitos enxergaram como movimento lateral. Um clube tradicional, sim, mas distante das potências que costumam disputar o topo europeu. Para Endrick, foi visto por alguns como um passo atrás. Para outros, como um recomeço necessário. Para Xabi Alonso, naquele momento, foi apenas mais uma transferência. Ele não imaginava o que viria depois. Desde os primeiros treinos em solo francês, Endrick chamou atenção. Não como promessa, mas como realidade. O técnico do Lyon percebeu rapidamente algo que talvez Alonso tivesse subestimado. Endrick não precisava de proteção, precisava de confiança. Não precisava ser poupado, precisava ser desafiado. E foi exatamente isso que recebeu. Jogos seguidos, responsabilidade, liberdade para errar e, principalmente, para acertar. O primeiro gol veio cedo. O segundo, mais rápido ainda. Em pouco tempo, Endrick não era apenas mais um jovem no elenco, mas o nome que decidia partidas, que mudava o ritmo do jogo, que fazia a torcida se levantar da arquibancada antes mesmo da finalização. Na Europa, o futebol não perdoa narrativas lentas. Quando alguém explode, explode de verdade. As manchetes começaram a circular. Os vídeos se espalharam. Analistas passaram a dissecar cada movimento. Ex-jogadores falavam com admiração. Treinadores observavam com atenção. E, inevitavelmente, Xabi Alonso assistia a tudo. No início, com orgulho contido. Depois, com desconforto crescente. Cada gol de Endrick pelo Lyon carregava uma pergunta silenciosa. E se eu tivesse acreditado antes? Alonso nunca foi um homem de fugir de reflexões. Ao contrário, sempre acreditou que o maior erro de um treinador não é errar, mas se recusar a aprender com o erro. Ainda assim, reconhecer isso publicamente, ou mesmo internamente, não é simples. O sucesso de Endrick não deixava espaço para justificativas. Não era um caso de encaixe tático específico. Não era apenas um sistema favorável. Endrick mostrava maturidade, inteligência emocional e uma capacidade de decidir sob pressão que contradizia qualquer argumento sobre falta de preparo. Foi nesse ponto que a frase começou a se formar. Eu errei com ele. Não como um pedido de desculpas público, mas como um ajuste interno de consciência. Xabi Alonso entendeu que, ao tentar proteger demais, acabou limitando. Que, ao esperar o momento ideal, deixou passar o momento real. No futebol, às vezes,
O momento não avisa. Ele simplesmente acontece. E Endrick estava pronto muito antes do que ele imaginou. O que mais incomodava Xabi Alonso não era apenas o sucesso de Endrick, mas a naturalidade com que ele lidava com tudo aquilo. O jovem não demonstrava medo, não parecia sobrecarregado, não dava sinais de que o peso das expectativas o esmagava. Pelo contrário, em entrevistas, falava com serenidade incomum, com respeito ao clube, aos companheiros e ao processo. Dentro de campo, jogava como alguém que entendia perfeitamente onde estava e por que estava ali. Essa maturidade tardou a ser reconhecida por Alonso, e essa constatação passou a persegui-lo. Em reuniões internas, quando o nome de Endrick surgia em análises de mercado, ninguém precisava dizer nada. O silêncio era suficiente. Alguns membros da comissão técnica lembravam claramente dos relatórios positivos, das métricas físicas acima da média, da evolução rápida nos treinos. Outros recordavam conversas em que o próprio Alonso ponderava, com cautela excessiva, que ainda não era a hora. Agora, a hora havia passado. E havia passado sem ele. Enquanto isso, no Lyon, Endrick crescia jogo após jogo. Não apenas em números, mas em liderança silenciosa. Passou a orientar companheiros mais velhos, a pedir a bola em momentos decisivos, a assumir cobranças difíceis. Sua presença alterava a forma como os adversários se posicionavam. Defesas inteiras eram ajustadas para tentar contê-lo, quase sempre sem sucesso. O futebol francês começou a tratá-lo não como promessa estrangeira, mas como protagonista da liga. Foi então que surgiram os primeiros contatos indiretos. Não ligações oficiais, não propostas formais, mas comentários cruzados entre dirigentes, agentes e pessoas do meio. Como vocês deixaram ele sair? Essa pergunta começou a circular com frequência incômoda. Xabi Alonso respondia pouco. O homem articulado, conhecido por análises profundas, passou a ser econômico em palavras quando o assunto era Endrick. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque qualquer resposta soaria incompleta diante da evidência. Em um encontro reservado com um dirigente de peso do futebol europeu, Alonso ouviu algo que marcou profundamente. Sem acusação, sem ironia, apenas uma constatação simples. Alguns jogadores pedem tempo, outros pedem coragem. Essa frase ficou. Alonso passou noites revisitando mentalmente decisões passadas. Jogos em que poderia ter dado mais minutos. Situações em que optou pela segurança em vez do risco. Não se tratava de culpa destrutiva, mas de um incômodo pedagógico, daqueles que moldam um treinador para o resto da carreira. O arrependimento, nesse caso, não vinha da perda esportiva direta, mas da consciência de ter falhado na leitura humana. Endrick não precisava ser moldado com cuidado extremo. Ele precisava ser colocado no fogo. O Lyon entendeu isso cedo. O técnico francês percebeu que, ao invés de frear o jovem, deveria canalizar sua energia. Criou um ambiente onde o erro não era punição, mas aprendizado. Onde a cobrança existia, mas vinha acompanhada de confiança explícita. Essa diferença de abordagem foi decisiva. Com o tempo, Endrick deixou de ser apenas um atacante eficiente. Tornou-se símbolo de um projeto. A torcida via nele o reflexo de um clube que ousava, que apostava, que não tinha medo de confiar em um jovem estrangeiro para carregar responsabilidades históricas. Cada comemoração de gol era intensa, quase visceral. Endrick não celebrava como quem se surpreende por estar ali, mas como quem sabia que aquele era o seu lugar. Xabi Alonso assistia a tudo à distância. E então veio o jogo que mudou definitivamente sua percepção. Uma partida grande, contra um adversário direto, em estádio lotado. O Lyon pressionado, precisando do resultado. Endrick marcou, participou, liderou. Mas o que mais chamou atenção não foi o gol decisivo, e sim o pós-jogo. Diante das câmeras, ele não falou de si. Falou do coletivo, do trabalho, do que ainda precisava melhorar. Ali, Alonso entendeu algo fundamental. Ele havia subestimado não o jogador, mas o homem. Foi depois desse jogo que, em conversa privada, ele finalmente verbalizou aquilo que já carregava internamente. Sem dramatização, sem desculpas elaboradas, apenas a verdade nua. Eu errei com ele. Não houve plateia. Não houve necessidade. O reconhecimento do erro não era para limpar imagem, mas para ajustar o futuro. Alonso sabia que aquela decisão moldaria suas próximas escolhas. Sabia que, dali em diante,
Seria mais atento aos sinais que jovens talentos emitem, mesmo quando não falam. O futebol não é apenas sobre tática, esquema ou estatística. É sobre perceber quando alguém está pronto antes que o mundo perceba. Endrick estava. O sucesso no Lyon acelerou tudo. Clubes maiores começaram a sondar. Propostas passaram a circular com valores que confirmavam o óbvio. O mercado havia acordado. Endrick deixará de ser uma aposta para se tornar um ativo estratégico. Xabi Alonso acompanhava cada movimento com uma mistura de admiração e aprendizado. Não havia inveja, nem ressentimento. Havia respeito e a consciência de que o futebol, como a vida, ensina mais pelas decisões erradas do que pelas certezas. Internamente, ele passou a usar o caso Endrick como referência, não para se punir, mas para ensinar. Jovens treinadores, auxiliares, analistas ouviam sua história como um alerta silencioso. Proteger demais pode ser tão prejudicial quanto exigir demais. Endrick seguiu seu caminho, cada vez mais sólido, cada vez mais distante daquela imagem inicial de promessa frágil. Tornou-se exemplo de que, quando o talento encontra oportunidade no momento certo, o resultado é inevitável. E Xabi Alonso seguiu dele, carregando uma lição que não aparece em currículos, mas define grandes treinadores. Porque no futebol, assim como na vida, reconhecer um erro não diminui um líder. Pelo contrário, o torna maior. A partir daquele momento, algo mudou de forma silenciosa, porém definitiva, na maneira como Xabi Alonso enxergava o futebol. Não foi uma revolução visível aos olhos do público, nem uma transformação anunciada em entrevistas. Foi uma mudança interna, quase imperceptível, mas que passou a guiar cada decisão tomada dali em diante. O caso Endrick tornou-se um marco. Sempre que um jovem surgia com talento acima da média, Alonso já não olhava apenas para a idade no documento ou para a experiência acumulada. Passou a observar gestos pequenos, a forma como o jogador reagia a um erro, como se posicionava quando o time estava em desvantagem, como treinava quando ninguém estava olhando. Aprendeu, às vezes tarde demais, que maturidade não segue um calendário fixo. Endrick havia ensinado isso sem saber. Enquanto isso, no Lyon, o brasileiro consolidava algo ainda mais raro do que gols: identidade. Ele já não parecia um jogador em adaptação, mas alguém que pertencia àquele ambiente. Falava o idioma com naturalidade crescente, entendia a cultura do clube, respeitava a história e, ao mesmo tempo, deixava sua marca. A imprensa francesa começou a tratá-lo como símbolo de uma nova geração. Comparações surgiam, inevitáveis, mas Endrick nunca se deixava levar por elas. Seu discurso seguia firme, centrado, quase antagônico à imagem de um jovem deslumbrado. Essa postura reforçava ainda mais o contraste com o passado, quando alguns duvidaram de sua prontidão emocional. Xabi Alonso, por sua vez, passou a ser questionado de forma indireta. Em coletivas, jornalistas não perguntavam diretamente sobre Endrick, mas citavam jovens talentos que explodem após deixar certos contextos. Alonso entendia a mensagem. Respondia com elegância, sem transferir culpa, sem atacar o passado. O silêncio, mais uma vez, dizia mais do que qualquer justificativa. Em ambientes privados, porém, ele era claro. Dizia que errar faz parte, mas ignorar o erro é imperdoável para quem lidera. Que treinadores precisam ter coragem não apenas para apostar, mas para admitir quando deixam passar algo extraordinário. O nome de Endrick raramente era citado, mas todos sabiam de quem ele falava. O futebol seguiu seu curso implacável. Endrick passou a decidir jogos grandes, a aparecer em momentos críticos, a assumir responsabilidades que muitos veteranos evitam. Não havia mais discussão sobre sua capacidade. A única pergunta era até onde ele poderia chegar. Propostas começaram a se tornar concretas. Clubes gigantes sondavam, observavam, calculavam. O Lyon sabia que segurá-lo seria difícil, mas também sabia que havia feito algo certo. Deu espaço para que um talento florescesse no tempo real, não no tempo idealizado. Xabi Alonso acompanhava essa ascensão como quem observa um fenômeno que poderia ter participado mais de perto. Não com amargura, mas com uma sensação persistente de quase. Quase apostou, quase acreditou, quase acertou. E o quase, no futebol, pesa. Em determinado momento, surgiu a possibilidade de um reencontro. Não em campo, não como adversários diretos, mas nos bastidores de um evento internacional ligado ao futebol europeu. Endrick estava lá, agora como nome consolidado. Alonso também,
como treinador respeitado, cada vez mais citado entre os grandes. O encontro foi breve, cordial, profissional. Trocaram poucas palavras. Hendrick demonstrou respeito, educação, maturidade. Não havia cobrança, nem ressentimento visível. Se houve alguma mágoa no passado, ela havia sido absorvida pelo presente vitorioso. Esse detalhe marcou profundamente Xabi Alonso, porque o arrependimento, naquele instante, deixou de ser apenas sobre futebol. Tornou-se humano. Ele percebeu que, apesar de tudo, Hendrick não carregava rancor. Seguiu em frente, construiu sua história e não olhou para trás em busca de validação. Isso tornou o erro ainda mais claro e a lição ainda mais profunda. O futebol não oferece garantias, mas oferece sinais. Hendrick sempre emitiu sinais de que estava pronto. Alguns perceberam cedo. Outros, como Alonso, perceberam depois. Nenhum deles é um vilão nessa história. Apenas personagens de um jogo onde decisões são tomadas sob pressão constante. Com o tempo, Xabi Alonso passou a falar de coragem de forma diferente. Não apenas a coragem de mudar um jogo com substituições ousadas, mas a coragem de confiar quando tudo indica risco. Aprendeu que, às vezes, proteger demais um talento é negar a ele a chance de se provar. Hendrick provou. Provou no Lyon, provou na Europa, provou para quem acreditou e, principalmente, para quem duvidou. Sua trajetória passou a ser usada como referência em debates sobre formação, transição de jovens e leitura emocional de atletas precoces. E, silenciosamente, também passou a ser usada como referência dentro da cabeça de Xabi Alonso. Hoje, quando alguém menciona o caso, ele não se esquiva, não cria narrativas alternativas, não culpa contexto, diretoria ou circunstâncias externas. Apenas aceita. Porque aceitar o erro foi o que permitiu a ele crescer como treinador. Eu errei com ele. Essa frase não diminui Xabi Alonso. Pelo contrário, revela um profissional capaz de olhar para trás sem medo e seguir adiante mais preparado. Hendrick, por sua vez, segue escrevendo sua história. Uma história que não depende mais de quem acreditou antes ou depois. Uma história construída em campo, com gols, decisões e personalidade. E é exatamente assim que o futebol se move, entre escolhas, consequências e aprendizados que só fazem sentido quando o tempo passa. O tempo, no futebol, costuma ser o juiz mais justo. Ele não se impressiona com discursos, não se deixa levar por justificativas e não aceita versões alternativas dos fatos. Ele apenas observa, registra e, quando chega a hora, revela. No caso de Hendrick e Xabi Alonso, o tempo fez exatamente isso. Anos depois do início daquela história silenciosa, tudo estava claro. Hendrick já não era associado ao rótulo de promessa precoce, nem carregava mais o peso das comparações exageradas. Era, simplesmente, um jogador estabelecido, respeitado, decisivo, alguém cuja presença em campo alterava o rumo dos jogos e cuja postura fora dele transmitia segurança. Sua passagem pelo Lyon deixou de ser vista como um acaso e passou a ser reconhecida como o ponto de virada correto, no momento exato. Um clube que entendeu que certos talentos não pedem espera, pedem palco, que não precisam ser escondidos, mas expostos à responsabilidade. Hendrick floresceu porque encontrou confiança. Xabi Alonso, por sua vez, seguiu construindo uma carreira sólida, cada vez mais respeitada, marcada por inteligência, estudo e evolução constante. Mas, diferente de outros treinadores que varrem decisões passadas para debaixo do tapete, ele carregou consigo aquela lição como um marco formador, não como arrependimento paralisante, mas como aprendizado definitivo. O erro com Hendrick não o perseguiu como uma sombra, mas o acompanhou como um lembrete. Um lembrete de que o futebol não é apenas leitura tática, mas leitura humana. De que números ajudam, contextos explicam, mas o instinto, quando alinhado à observação profunda, também precisa ser ouvido. A partir dali, Alonso passou a agir diferente. Jovens receberam mais espaço. Talentos foram testados mais cedo. O medo de queimar etapas deu lugar à coragem de confiar quando os sinais eram claros. Em entrevistas, mesmo sem citar nomes, ele deixou transparecer essa mudança. Falava mais sobre sensibilidade, menos sobre rigidez. O futebol o tornou melhor exatamente porque o fez errar. Hendrick nunca precisou cobrar nada. Sua resposta foi dada onde sempre importou, dentro de campo. Cada gol,
Cada atuação decisiva, cada demonstração de maturidade serviu como fechamento natural de qualquer debate. Ele não precisou provar que estava pronto, apenas mostrou. E Xabi Alonso não precisou pedir desculpas publicamente. Seu reconhecimento interno, sua evolução como treinador e sua honestidade consigo mesmo foram suficientes. Nem todo erro precisa de palco. Alguns precisam apenas de consciência. No fim, essa não é uma história sobre fracasso ou culpa. É uma história sobre tempos diferentes que se cruzaram tarde demais, mas que ainda assim produziram crescimento dos dois lados. Endrick seguiu seu caminho e se tornou o que muitos já viam, mas poucos tiveram coragem de apostar. Xabi Alonso seguiu dele, mais preparado, mais atento, mais completo. O futebol não permite reescrever o passado, mas permite aprender com ele. E quando Xabi Alonso disse, em voz baixa, "Eu errei com ele", não estava diminuindo sua trajetória. Estava selando uma lição que moldaria todas as decisões futuras. Endrick venceu porque acreditou em si. Alonso cresceu porque teve humildade para reconhecer. Assim, a história se fecha do único jeito que o futebol aceita. Sem vilões, sem heróis absolutos, apenas escolhas, consequências e evolução.